Olá, uma ótima manhã de terça-feira para você. Agora são 9 horas e 34 minutos. A gente começa mais um boletim de notícias direto de São Paulo. Na capital paulista, sol com muitas nuvens hoje, deve chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus. O corpo do Papa Bento XVI está sendo velado na Basílica de São Pedro, em Roma, onde centenas de fiéis estão se despedindo do Papa Emérito. Vamos saber como foi a manhã desse segundo dia de velório com Danúbia Gleiser. Hoje os portões do Vaticano abriram às 7 horas da manhã pelo horário da Itália para a visitação das pessoas que desejavam dar seu último adeus ao Papa Emérito. Nesta manhã, o fluxo de visitantes foi intenso. Só ontem, cerca de 65 mil fiéis passaram aqui pela Basílica para se despedir de Bento XVI. O corpo, que está exposto bem acima do túmulo de São Pedro, primeiro Papa, pode ser visitado hoje e amanhã até às 7 da noite. E hoje pela manhã, nossa equipe esteve dentro da Basílica acompanhando o velório. O clima era de serenidade e de muita comoção, de pessoas que vieram para rezar e também dar o seu adeus a Bento XVI. Em cada parte da Basílica se encontravam pessoas rezando, registrando este momento e se despedindo de Bento XVI. E é grande o legado deixado pelo Papa Emérito Bento XVI. A equipe do nosso site entrevistou uma especialista na teologia e magistério de Joseph Ratzinger. Jéssica Marçal conta os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Olá, Ilane, bom dia a você e a todos. Hoje o nosso site de notícias traz uma entrevista com o professor doutor Rude Albino sobre as principais obras, desafios enfrentados por Bento XVI ao longo de sua vida e ministério. Albino é um dos difusores da campanha de arrecadação para a publicação do dicionário Joseph Ratzinger, maior obra do mundo sobre o Papa Emérito. Albino comenta, por exemplo, o grande sucesso que foi a trilogia Jesus de Nazaré, uma das obras mais popularmente difundidas do Papa Emérito. Vale a pena conferir essa entrevista e outros conteúdos especiais que o jornalismo Canção Nova tem produzido diariamente sobre Bento XVI. Acesse noticias.cançãonova.com. Jéssica Marçal, da redação, para o Boletim de Notícias. Obrigada, Jéssica. Agora a gente fala sobre o velório do jogador Pelé, que será sepultado daqui a pouco em Santos. Ele faleceu na última quinta-feira, vítima de complicações de um câncer de cólon. A repórter Aline Mércio está lá na Vila Belmiro, em Santos, já está aqui em conexão com a gente, lá onde o corpo do jogador foi velado. No dia de hoje está sendo velado ainda, não é isso, Aline? Quais as informações que você tem por aí? Conseguiu entrar na Vila Belmiro? Bom dia, Elane, a todos que nos acompanham. Olha, a gente chegou bem na hora que o presidente Lula está aqui no velório, então a Polícia Federal restringiu aí o acesso, a gente ainda não conseguiu entrar, o acesso à imprensa está fechado aqui por enquanto, eles estão abrindo aos poucos. Olha, e muita gente aqui, viu, Helena? A comoção na cidade de Santos é muito grande, cartazes aí falando sobre o Pelé. A Polícia Militar estima que mais de 150 mil pessoas passaram e vão passar, né, até as 10 horas da manhã, quando o velório vai se encerrar, e aí sim, as portas da Vila Belmiro vão se fechar e vai começar o cortejo. Já tem um caminho aqui pronto para esse cortejo que deve passar por algumas ruas de Santos, incluindo a casa da mãe do Pelé, né, Dona Celeste, de 100 anos. Depois segue para o sepultamento, que vai acontecer aí fechado para os familiares, mas a movimentação aqui é bem intensa. Muitos jornalistas internacionais. Ontem esteve aqui o presidente da FIFA, Federação Internacional de Futebol, o presidente da CBF, Federação Brasileira de Futebol, né, Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, a movimentação está bem grande e a cidade está com uma comoção, muita gente com bandeiras em casa, enfim, tudo bem comovido aqui, porque o Pelé era muito querido em Santos, né, Elaine? Voltamos aos estúdios. Aline, bom trabalho aí para você e para toda a nossa equipe. E o velório de Pelé está sendo acompanhado também pela mídia internacional. A repercussão da morte de Pelé é acompanhada passo a passo aqui na Europa. Seu rosto estava nas capas dos jornais, as celebridades publicaram nas redes sociais fotos com o jogador que ganhou a Copa do Mundo 3 vezes.
Os canais de TV estão com links ao vivo direto do estádio do Santos para acompanhar ao funeral. Aqui no Reino Unido, a BBC o chama como lenda do futebol mundial. Na França, o jornal Le Figaro noticiou que Neymar, jogador do time francês PSG, está no Brasil para assistir ao funeral. Na Itália, o canal de notícias Rai tem acompanhado a fila com milhares de pessoas esperando para dar o seu último adeus ao rei do futebol. De Londres, Vanessa Andrade para o Boletim de Notícias. Obrigada, Vanessa. E ainda sobre notícias internacionais. Ataque da Ucrânia mata soldados russos e é destaque nos jornais estrangeiros. Ataque mortal contra russos na Ucrânia expõe falhas militares de Moscou. A notícia é destaque do New York Times. Um ataque ucraniano com foguetes fabricados nos Estados Unidos pode ter deixado centenas de soldados mortos e levado os russos pró-guerra a acusarem seus militares de incompetência. Agora vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o Brasil. No Nordeste, a atuação de vários sistemas meteorológicos favorece a formação de nuvens de chuva pela região. Essa formação de nuvens pesadas, conhecida como zona de convergência intertropical, se junta com a circulação de ventos e a alta umidade do ar, o que causa os temporais. No Ceará, pode chegar a 16 milímetros de acumulados. No Centro-Oeste e no Sudeste, alerta para chuva forte, sobretudo no sul do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Atenção também na região sul, em que a chuva vai cair em toda a área em azul escuro. Tempo firme apenas na campanha gaúcha. Mesmo com as fortes chuvas que ajudam o tempo a refrescar, as máximas podem atingir os 36 graus no Rio de Janeiro e 33 em Cuiabá. E em Brasília, seguem as movimentações para a acomodação dos novos ministros do governo Lula. Vamos falar com Francisco Coelho para contar mais informações aí para a gente. Francisco, muitas posses por aí, bom dia. Bom dia, Elane, bom dia a todos. Muitas cerimônias de investidura do cargo, como são chamadas as posses de servidores públicos, inclusive acontece uma agora há pouco, que é a posse do ministro do Desenvolvimento Agrário, pessoas entrando ainda no ministério. Ontem foram 19 cerimônias de posse, hoje mais 16 ministros devem ocupar os seus cargos, ao todo são 37 ministérios neste governo. Ontem tomou posse o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, da Família e Combate à Fome, que será o novo nome do Ministério da Cidadania. Quem tomou posse foi o Wellington Dias e ele disse que vai fazer um pente fino no cadastro único dos programas sociais do governo federal e vai dar um prazo para aquelas pessoas que não têm direito, que estão irregulares, saírem do cadastro. Ele disse ainda que vai abrir uma atualização e permitir a inclusão de novos beneficiários. O CAD único é a forma de acesso ao programa de transferência de renda Auxílio Brasil, que agora passa a se chamar Bolsa Família. No Brasil, cerca de 90 milhões de famílias recebem esse benefício, pessoas que têm renda de até 3 salários mínimos. Eu volto com vocês nos estúdios na capital paulista. Obrigada, Francisco. A gente segue acompanhando aí os primeiros passos desse novo governo, né? O Boletim de Notícias fica por aqui. Acesse noticias.cançãonova.com e continue bem informado. A gente se encontra no Canção Nova Notícias às 6h45 da noite. Uma ótima terça-feira para você. Fique agora na companhia da TV Canção Nova. Tchau, tchau.